Olá, tudo bem com você? Nessa data especial, dia 25 de dezembro, ou véspera, em que boa parte do mundo está celebrando o Natal, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, não somente à Igreja de Cristo, aquelas pessoas que se denominam cristãs, mas eu quero trazer uma palavra de Deus também para você que ainda não caminha com Cristo Jesus, que ainda não se rendeu ao amor de Jesus ou que não acha isso importante para com a sua vida, mas talvez você esteja passando por um momento difícil, delicado na sua vida, necessita de um consolo, de uma palavra de esperança. Eu quero dizer para você que ainda não é cristão, se porventura você está tendo acesso a esse vídeo, que no final eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para você também, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de encorajamento. Eu quero aqui levar você a pensar comigo primeiro sobre o título da nossa reflexão, Natal sem Jesus. E vamos imaginar aqui o seguinte: um homem que é solteiro, ele decide celebrar o aniversário de casamento no seu restaurante preferido. Então ele faz uma reserva com antecedência para um jantar romântico e no dia específico ele vai ao restaurante, ele senta ali à mesa, tudo está arrumado para um jantar romântico. E o garçom fica observando ali que a sua convidada ou que a sua amada não está presente. E depois de uns 15 minutos, o garçom decide conversar com aquele rapaz que havia reservado aquela mesa. Aconteceu algum imprevisto? A sua amada vai chegar atrasada? O que aconteceu? Está precisando de alguma ajuda? Então aquele homem responde ao garçom: na verdade, eu não a conheço. Inclusive eu não sou casado. Eu gosto apenas de pensar que sou. Que loucura, né? Não faz sentido algum celebrar um aniversário de casamento para uma pessoa que sequer é casada. Mas é justamente o que muitas pessoas fazem no Natal. Não somente aqueles que não são cristãos, mas muitos cristãos também celebram o Natal sem que Cristo Jesus seja de fato o centro desta grande celebração. Portanto, o 25 de dezembro é uma data mais do que oportuna, principalmente para que a Igreja de Cristo Jesus possa refletir, e não somente refletir, mas acima de tudo ter a oportunidade para ressignificar a nossa celebração natalina. Para muitos essa festa é simplesmente mais uma mera festa como tantas outras que existem no nosso calendário anual, ou dentro da nossa tradição familiar, ou dentro da nossa cultura específica. Mas para nós que somos cristãos, nós que somos a Igreja de Cristo Jesus, nós não podemos entender isso. Porque de fato, o nascimento de Cristo Jesus precisa ser uma das celebrações mais exploradas e mais desejadas pela Igreja de Cristo Jesus. É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, sejam as soberanias, poderes ou autoridades, as coisas todas foram criadas por Ele e para Ele. Se nós existimos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós somos, é resultado do grande autor e criador, do grande artista deste mundo, que é o Deus, criador de todas as coisas. É interessante que o inimigo, o diabo, ele não tem esse poder, ele não tem essa habilidade de criação. Então, o que o diabo faz é uma
cópia frajuta, michuruca, é uma cópia fraudulenta, maquiada, falsa, manipulada de verdades de Deus ou de princípios cristãos. Porque o objetivo do inimigo é afastar as pessoas do amor de Deus, afastar as pessoas dos braços e dos cuidados de Deus. O objetivo do inimigo é fazer com que as pessoas pensem que podem viver bem e serem felizes longe do grande artista, criador do mundo e de tudo que há no mundo. Por isso que em determinada ocasião havia um homem chamado Nicolau. Nicolau, ele tinha a fama de ser o protetor das crianças. Nicolau, ele em determinado momento de sua vida, ele adquiriu o hábito de presentear algumas crianças pobres no final do ano com brinquedos. Nós estamos falando do século III da nossa presente era. É interessante que naquele tempo não havia facilidade para a fabricação de brinquedos como existe hoje nos nossos dias. O trabalho naquele tempo era totalmente artesanal. Então Nicolau, ele ia até algumas dessas pessoas que tinham esta habilidade e pedia que elas fabricassem alguns brinquedos para que ele pudesse distribuir, ofertar às crianças pobres. E essa foi uma das famas que esse homem chamado Nicolau adquiriu em decorrência do seu coração generoso, principalmente pela sua preocupação em relação às crianças. Mas chega um determinado momento que Nicolau ele morre. Então o comércio viu uma oportunidade de transformar Nicolau no deus do comércio. E daí que começa a figura do grande Nicolau. E somente isso não era o suficiente, era importante também para essas pessoas que pudessem fazer alguma ligação de Nicolau com algum deus, com alguma divindade pagã. É por isso que eles pegam o dia do aniversário ou do nascimento de um desses deuses falsos, pagãos, deuses mortos, deuses criados como fruto da imaginação humana. Então o comércio decide pegar o dia do nascimento de um desses deuses e fazer uma ligação com Nicolau. Então surge o dia de São Nicolau. Aos poucos, Nicolau, aquele homem que tinha um coração generoso, principalmente para com as crianças, ele vai virando um deus. O comércio, que não é bobo, em determinado momento ele decide desenhar um velhinho agradável, generoso, simpático, com barba. E eles dão o nome então desse velhinho de São Nicolau. Outra parte, não satisfeita, deram o nome desse bom velhinho de barba branca, simpático, de Papai Noel. São Nicolau até hoje, em várias culturas na Europa, ele ainda é adorado, ele ainda é cultuado, mas aqui no Brasil o que pegou mesmo foi a figura do Papai Noel. É interessante que uma história que começa bonita, com um senhor que tinha um coração generoso, que se preocupava com as crianças pobres, mas essa história em determinado momento ela trilha um caminho triste quando ela é distorcida pelo inimigo, quando ela é distorcida por Satanás, porque ele não tem a capacidade de criar como o nosso Deus, que é o grande artista desse mundo, faz. Mas ele procura dar uma maquiada, uma distorcida, na verdade, porque o propósito dele é justamente roubar, matar e destruir, ou seja, afastar as pessoas do amor e dos cuidados de Deus. Por isso nós precisamos refletir sobre isso. Nós não conhecemos o dia do aniversário de Jesus. E a pergunta que precisamos fazer então, por que celebra-se o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Por causa do solstício do inverno, em que vários povos antigos criaram a sua própria forma de celebrar e de homenagear não somente ao Deus Sol,
mas também a outras divindades pagãs que eram adoradas por várias culturas e sociedades do mundo antigo. Então essas celebrações tinham relação tanto com o nascimento quanto também com o renascimento. Então rolava muita alegria, rolava muita diversão, rolava muita comida, rolava muita bebida. Foi quando a igreja então aproveitou a oportunidade em que todo mundo estava celebrando para falar também do nascimento de Jesus ou para celebrar o nascimento ou o aniversário de Cristo Jesus. Então, quando a gente pensa em Natal, esse é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal é mais do que a celebração do nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Afinal, Natal significa que a promessa de Deus, ela se cumpriu, em que o Messias prometido de Deus, desde o Gênesis, quando o homem caiu, quando o homem se rebelou diante de Deus e o pecado entrou no mundo e corrompeu toda a natureza humana, ali Deus já prometeu por meio do seu amor e da sua graça que enviaria o seu Messias, o seu prometido. E de fato, essa palavra de Deus, ela se cumpriu com a vinda do seu Filho amado, Cristo Jesus, que se encarnou, que se fez homem, habitou entre nós, para que morresse ali na cruz, para nos dar a oportunidade do perdão dos pecados e, consequentemente, da vida eterna. Portanto, o nascimento de Jesus trouxe a possibilidade, como de fato aconteceu, de que o Filho de Deus se encarnasse, viesse a este mundo para que pudesse morrer ali na cruz para perdoar os nossos pecados e nos dar a oportunidade da vida eterna. E de fato essa palavra prometida da parte de Deus, ela aconteceu, ela se cumpriu por meio do seu Messias, o seu Filho prometido. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é vivo, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano. O nosso Deus é real, o nosso Deus é verdadeiro. Nosso Deus, que é o grande artista do mundo, de todo esse universo, é um Deus que está vivo, que reina e que reinará para todo o sempre. Então a pergunta que nós precisamos fazer em 25 de dezembro, durante as celebrações de Natal, é como que nós podemos aproveitar essa ocasião para que de fato nós possamos glorificar o Deus que é o grande artista deste universo. Certamente a resposta é presenteando o nosso próximo com Jesus. E como que nós podemos fazer isso? Seguindo os passos de Jesus, amando como Jesus amava, servindo como Jesus servia, levando a esperança de Cristo Jesus àqueles corações desesperados, aflitos, angustiados, levando a compaixão de Jesus àqueles que sofrem, anunciando de fato a boa notícia, o Evangelho de Cristo Jesus, anunciando a salvação, até que Cristo volte de fato para buscar a sua igreja. É interessante, queridos, que Deus ama a festa. É por isso que no calendário bíblico ele é repleto de festas no Antigo e também no Novo Testamento. Jesus, o Filho de Deus, participou de várias festas, de várias celebrações. As festas no Antigo Testamento, elas tinham o objetivo de nos conduzir a Cristo. As festas no Antigo Testamento, elas eram uma sombra daquele que haveria de vir, Cristo Jesus. As festas no Antigo Testamento, elas apontavam para Cristo Jesus. E de fato, Cristo Jesus, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio. A palavra de Deus se cumpriu. E agora no Novo Testamento, as festas, elas anunciam aquele que de fato veio, aquele que se encarnou, que se fez homem, que habitou entre nós, para morrer ali na cruz do Calvário. As festas no Novo Testamento apontam para a inauguração do reino de Deus por meio do seu Filho amado Cristo Jesus, reino de justiça, de amor, de paz, de esperança, reino de salvação. Então Cristo Jesus, ele virá, ele voltará para buscar a sua igreja, até que esse reino que ele inaugurou, ele será estabelecido plenamente.
de uma forma perfeita, um reino glorioso, um reino que não será mais manchado e corrompido pelo pecado, um reino que será perfeito, um reino que será eterno. Portanto, queridos, as festas no Novo Testamento, inclusive as duas ordenanças que nós encontramos no Novo Testamento, que nos foram dadas por Jesus, o batismo e a ceia do Senhor, elas nos apontam para tudo isso, para aquele que veio em amor para se entregar por nós ali na cruz do Calvário e nos dar a oportunidade de um novo nascimento, um nascimento espiritual a partir do sacrifício de amor de Cristo ali na cruz do Calvário. Então é por isso que nós celebramos e devemos continuar celebrando, porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida eterna. Especificamente sobre o Natal, a Bíblia não nos ensina, a Bíblia não nos pede que nós devemos celebrar o nascimento de Cristo Jesus, mas a Bíblia também não proíbe que nós celebremos esse tipo de festa. A grande questão é como que a igreja pode utilizar desta ocasião de fato para glorificar o nome de Deus. Nesta semana, nesses dias em que o coração das pessoas estão mais solidários, em que as pessoas estão mais humanizadas, estão pensando um pouquinho mais no próximo, como que a Igreja de Jesus pode aproveitar desta ocasião, de fato, para celebrar corretamente o nascimento de Cristo Jesus de uma forma em que Deus se alegre conosco, com a sua igreja. Nesse sentido, eu penso que nós estamos fazendo muito mal. O Natal hoje, infelizmente, é uma festa muito mais secular do que cristã. Eu não falo somente por aqueles que não são cristãos, que celebram um Natal sem Jesus, mas infelizmente muitos lares cristãos também, nesta ocasião, celebram um Natal em que Cristo Jesus não se faz presente, ou que muitas vezes ele se faz presente apenas num bocadinho pequeno da festa. Ele não é o convidado especial, ele não é o centro da celebração do Natal. E a gente precisa refletir como igreja, e eu falo isso com muita tristeza no coração, porque eu faço parte desta igreja também. Nós somos um corpo de Cristo, e por isso eu entendo que é tempo de uma reflexão sincera e genuína e de nós ressignificarmos um Natal para que de fato alegremos o coração de Deus e glorifiquemos e engrandecemos o nome do Senhor por meio desta ocasião que é tão especial no calendário cristão. E por isso eu trago aqui, antes de trazer uma palavra àqueles que não são cristãos, aqueles que não estão caminhando com Cristo, eu quero trazer uma palavra primeiramente à Igreja de Jesus, àqueles que são cristãos. Quando nós pensamos em glorificar a Deus por meio da celebração do Natal, num primeiro momento precisamos entender que precisamos fazer aquilo que Jesus faria se Ele estivesse em nosso lugar. E o que Jesus fez quando Ele habitou entre nós? Jesus andou com os maltrapilhos, Jesus esteve com os desesperados, com aqueles que não têm esperança, Jesus esteve com os aflitos, Jesus esteve com os desajustados, Jesus esteve com aquelas pessoas que estavam literalmente abandonadas, que viviam à margem da sociedade. Jesus esteve com aquelas pessoas perdidas, com aquelas pessoas desacreditadas. Jesus levava o amor, Jesus transmitia o perdão, Jesus transmitia a esperança, transmitia a paz. Jesus transmitia a salvação, trazia uma nova expectativa de vida para essas pessoas que não tinham mais esperança ou expectativa alguma de vida e de felicidade. Essas pessoas sofríveis, essas pessoas miseráveis, essas pessoas maltrapilhas eram o grande público-alvo de Cristo Jesus.
Portanto, queridos, é importante nós destacarmos que Jesus ele não ficava no seu gueto familiar. Ele não ficava no seu gueto de discípulos, ele não ficava no seu gueto de pessoas mais íntimas do seu círculo familiar. Jesus estava onde havia pessoas que sofriam, onde haviam pessoas que necessitavam de compaixão, de bondade, de acolhimento, de uma palavra de ânimo, de esperança e, acima de tudo, de salvação. Por isso, certa vez, Jesus estava ministrando a uma multidão e diz o texto bíblico que a mãe de Jesus com os seus irmãos chegaram e um dos discípulos de Jesus anunciou que eles estavam ali querendo falar com Jesus. E a resposta que Jesus deu, apontando para os seus discípulos e para aquelas pessoas da multidão que estavam ali, era o seguinte: estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Esse era o amor de Cristo Jesus. Todas aquelas pessoas que de fato estavam sedentas de amor, de bondade, de misericórdia, que precisavam ser resgatadas, que precisavam de uma palavra de esperança, de encorajamento e de salvação. Essas pessoas que eram convidadas para fazer parte da família de Cristo Jesus. Portanto, essa deve ser a prioridade da Igreja de Jesus também quando ela celebra o nascimento de Jesus durante o Natal. Não é proibido você celebrar o Natal no seu gueto familiar, na intimidade da sua família ou das pessoas mais próximas a quem você mais ama. Mas essa não deve ser a prioridade dos cristãos, essa não deve ser a prioridade da Igreja de Cristo Jesus. Por exemplo, você que tem o privilégio de ter toda uma família rendida a Cristo Jesus, como é fácil vocês fazerem desta ocasião uma oportunidade de vocês fazer aquilo que de fato Cristo Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Talvez visitando alguém no hospital, visitando alguém no orfanato, no asilo, visitando talvez alguém que está acamado na sua casa, levando uma palavra de paz, de encorajamento e de esperança àquele que está desesperado. Investir numa família que não vê sentido algum de celebrar o Natal, porque não acredita no amor de Deus, no amor de Cristo Jesus, porque está cansado desta vida, cansado de tanto sofrimento, está abatida, está desiludida. Você pode ser uma família de Deus usada para levar uma palavra de paz, de esperança e de amor àqueles que sofrem. Quantas pessoas que estão passando fome neste momento? Quantas pessoas que não vão poder ceiar com a sua família e com quem amam agora no Natal porque não têm condições financeiras? Estão desesperadas porque estão comendo e o pouco que comem, comem mal. Ao invés de você fazer uma mesa farta, um banquete farto nesse Natal, você pode diminuir e talvez pegar parte desse banquete e oferecer a esta família que não tem o que comer, para que eles possam experimentar talvez um Natal diferente, como eles nunca tiveram o privilégio, ou mais. Você pode pegar essas pessoas que estão desesperadas, aflitas, angustiadas, e convidar para que possa fazer parte da ceia de Natal contigo, que estejam na sua casa, pai, mãe de família que talvez estejam aflitos, angustiados, porque não podem sequer oferecer uma carninha para os seus filhos durante a celebração de Natal. Você pode convidar esta família para que esteja dividindo a ceia de Natal contigo e com a sua família. Acredito que Jesus faria isso se ele estivesse em nosso lugar. Uma outra questão importante é que nós temos que aproveitar essa ocasião para anunciar, para que de fato Cristo veio ao mundo, para que de fato Cristo nasceu. Cristo ele nasceu para morrer na cruz,
e para lhe dar a oportunidade do perdão e da salvação. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos de 3 a 6, ele vai dizer o seguinte: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Portanto, esse texto bíblico ele é claro que quando diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque para que nós tivéssemos a oportunidade de perdão dos nossos pecados e de salvação, precisava ser alguém que tivesse duas naturezas. A natureza humana, por causa da nossa natureza que se corrompeu por causa dos nossos pecados, mas precisava ter também a natureza divina. Porque somente Deus tem o poder de perdoar pecados e de salvar, aquele que de fato é eterno. E só existia um que poderia fazer isso: o próprio Filho de Deus, Cristo Jesus, aquele que sempre foi perfeito, aquele que sempre foi bom, aquele que não havia maldade, não havia dolo, não havia pecado algum. Deus enviou o seu Filho amado Jesus para se encarnar, para se tornar homem, para morrer ali na cruz do Calvário, para que ele fosse essa ponte entre nós e Deus. Por causa dos nossos pecados havia uma barreira intransponível entre nós e Deus. Não tínhamos mais acesso a Deus por causa dos nossos pecados. E Cristo Jesus, ele destruiu essa barreira por causa do seu grande amor para comigo e para contigo também. Portanto, essa deve ser a nossa prioridade nesse Natal. Esse deve ser o maior investimento da sua vida. Portanto, você deve celebrar o nascimento de Cristo Jesus, acima de tudo testemunhando desse grande amor de Cristo Jesus, que se fez carne, que habitou entre nós para perdoar os nossos pecados. Ele morreu ali na cruz sendo justo, sendo bom, por causa dos nossos pecados. Nós somos responsáveis pela morte de Cristo Jesus e não havia ninguém mais que poderia nos salvar, somente Cristo Jesus. E ele foi enviado pelo grande artista do mundo, pelo Pai, o Deus Criador. E Cristo veio também de peito aberto. Cristo veio de forma voluntária. Primeiro porque ele ama o Pai, mas ele se identificou com a nossa miséria por causa dos nossos pecados. Ele também amou a mim, ele também amou a ti. Esse deve ser o centro da nossa celebração de Natal. Por isso, aqueles lares cristãos em que nem todas as pessoas se renderam a Cristo Jesus, aqueles que estão na luz precisam aproveitar desta grande ocasião para celebrar o nascimento de Cristo Jesus. Devem ser revestidos poderosamente daquela ousadia que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração. E essa celebração deve ser a oportunidade para aqueles que estão em Cristo Jesus de falarem desse nascimento, desse amor de cruz para aqueles que ainda não se renderam a Cristo Jesus e que estão caminhando a passos largos para o reino da morte, para o reino do inferno. Portanto, que você não desperdice essa oportunidade. Que no Natal o tempo maior seja para celebrar, por meio do testemunho da sua vida, aquele que nasceu no seu coração. Que você conte para aqueles que ainda não conhecem o amor de Cristo Jesus, o quanto Cristo Jesus é especial na sua vida, para que de fato você possa ser instrumento de Deus na conversão e na transformação daqueles que ainda não entenderam o quanto é precioso o amor de Cristo Jesus. Eu quero terminar aqui a última palavra para os cristãos, que essa data precisa ser também
pedagógica para as nossas crianças. Não há nenhum problema das crianças serem, como é na nossa cultura e em boa parte do mundo, de serem presenteadas no Natal com um brinquedo ou com qualquer outro presente que seja do agrado ou talvez do pedido do seu filho ou da sua filha, do seu neto e assim por diante. Mas acima de tudo, as crianças precisam crescer aprendendo que Natal é a celebração do maior presente das nossas vidas, que é Cristo Jesus. E mais, elas devem ser encorajadas a levar esse presente que é Jesus a outras crianças. Queridos, aqui em casa nós desenvolvemos esse tipo de pedagogia. Embora nós ceiamos também, mas isso não é a prioridade da nossa família no Natal. A prioridade é a gente presentear outras pessoas com o amor de Cristo Jesus, que é o maior presente das nossas vidas. E nós ensinamos essa pedagogia ao nosso filho. Geralmente o presente que ele ganha de final de ano não tem relação com o Natal, mas tem relação com o rendimento escolar dele. Ele sabe disso e nós explicamos para ele que o maior presente das nossas vidas é Cristo Jesus, aquele que nasceu e que reina em nossos corações. E nós ensinamos isso ao nosso filho, que a prioridade no Natal é nós presentearmos outras pessoas com esse presente que é Jesus. Então, embora ele ganhe presente também, o nosso filho, ele é ensinado e encorajado, e daí nós compramos presentes também para que ele possa entregar para outras crianças, ou porque são crianças cujas famílias têm uma condição financeira mais limitada, ou crianças que por alguma razão estão sofrendo algumas circunstâncias naturais da vida que nos fazem sofrer. E nós oramos: Senhor, quem o Senhor vai colocar no nosso caminho para que nós possamos levar o maior presente das nossas vidas, que é Cristo Jesus? E que é interessante que quando eu estava orando sobre isso, 30 minutos depois, Deus já colocou uma família especial no nosso coração que veio assim ao nosso encontro. Nós não precisamos ir até eles, foi uma resposta de Deus, porque essa família estava passando por um momento muito delicado, está passando na verdade há muito tempo, e essa criança está vindo do internamento de 30 dias, está lutando contra um câncer. E daí eu contei um pouco da história dessa família e dessa criança para o nosso filho. E daí ele comprou alguns presentes e nós separamos esse momento na noite de Natal para estar ali um pouco naquela casa, para falar do maior presente das nossas vidas, que é Cristo Jesus, mas também levar de uma forma simbólica um presente para alegrar o coração ali de uma criança que está sofrendo. Então, essa pedagogia do Natal é importante e nós ensinamos isso aqui em casa ao nosso filho. A ceia não é prioridade. A ceia é presentear com Jesus, que é o verdadeiro sentido do Natal, aquelas pessoas que de fato sofrem. Portanto, essa é uma palavra de Deus para você que é cristão, para que de fato nós possamos refletir se de fato nós estamos celebrando o verdadeiro Natal e, acima de tudo, presenteando aqueles que sofrem, aqueles que estão sem salvação, aqueles que estão sem esperança, com o verdadeiro presente que é de fato Cristo Jesus. Antes de trazer uma palavra para aqueles que não são cristãos, uma palavra de esperança, de conforto, eu quero dizer que nós, como Igreja de Cristo Jesus, precisamos tomar cuidado, porque nós estamos cada vez mais insensíveis. É interessante que muitas vezes nós assistimos um filme, uma série, quando acontece alguma cena que nós não gostaríamos, muitas vezes nós vamos às lágrimas,
não somente as lágrimas, muitas vezes ficamos tristes, muitas vezes ficamos revoltados, mesmo sabendo que é simplesmente um filme ou uma série. Mas é interessante que na vida real, muitas histórias semelhantes ao filme que nos faz chorar ou aquela série, nós presenciamos no dia a dia, só que muitas vezes na vida real nós não conseguimos chorar, nós não conseguimos acolher, nós não conseguimos abraçar, nós não somos movidos muitas vezes por compaixão, por graça, por amor. Muitas vezes nós não nos preocupamos com aqueles que de fato sofrem ou estão desesperados na vida real. E por isso que eu digo que nós precisamos ressignificar o Natal. A gente precisa sair do nosso gueto de intimidade, do nosso gueto familiar, estar de fato onde as pessoas sofrem, onde as pessoas necessitam de compaixão, onde as pessoas precisam que alguém que seja instrumento de Deus possa levar o maior presente de suas vidas, que é Cristo Jesus, aquele que de fato tem o poder para enxugar todas as lágrimas. É isso que nós precisamos fazer no Natal. Precisamos, portanto, refletir muito sobre isso, porque estamos amando muito pouco, amamos muito mal. E essa insensibilidade está tomando conta cada vez mais dos nossos corações. E nós não podemos nos sentir confortável com isso, porque certamente estamos fazendo aquilo que Jesus certamente não faria se estivesse no nosso lugar. Eu quero terminar aqui com uma palavra para você que não anda com Cristo Jesus, para você que não é cristão, para você que não entendeu a oportunidade ainda de amar a Cristo, ou que não foi impactado e constrangido com o amor de Cristo Jesus. Quero dizer que Jesus tem uma palavra de esperança para você também nesse Natal. Se Cristo não nascer verdadeiramente em seu coração, de nada adianta celebrar o Natal. É como aquele rapaz que eu contei, aquela ilustração no início da nossa reflexão, que celebrou um aniversário de casamento sem sequer ser casado, sem sequer ter a sua amada ao seu lado, simplesmente para fazer de conta, para tentar se sentir bem ou para tentar se sentir melhor. É o que muitas pessoas estão fazendo neste Natal, celebrando algo em que o grande aniversariante não está presente. É interessante que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 33, a resposta que Jesus deu a Nicodemos, ele disse de uma forma muito clara: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Portanto, meu querido, para que o Natal tenha sentido na sua vida e na sua casa, você precisa entender que Cristo Jesus, ele precisa nascer no seu coração. Você precisa passar por esse novo nascimento, que não é o nascimento da carne, mas é o nascimento do Espírito, quando nós reconhecemos que de fato, por causa dos nossos pecados, nós fomos responsáveis por cravar Cristo Jesus ali na cruz. Mas ele veio de forma voluntária, porque Jesus te ama, porque Jesus se identificou com a sua miséria, com o seu sofrimento, com a sua dor, com o seu caos. Jesus, ele sabia que nós estávamos destinados à morte e à morte eterna. E ele nos amou, ele veio ao nosso encontro para nos dar a oportunidade desse novo nascimento espiritual, porque Cristo Jesus está vivo. A sepultura de Jesus está vazia. Ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele ressuscitou pelo poder do grande artista deste mundo, o Criador, o Deus Pai de Cristo Jesus. Portanto, o mesmo Cristo que venceu a morte, ele quer lhe dar vida, ele quer lhe trazer esperança, ele quer derramar perdão sobre a sua vida e também sobre a sua casa. Portanto, você não pode ser salvo por mérito próprio, é importante que você entenda isso.
Muitas pessoas acreditam em Deus, acreditam em Cristo Jesus, mas acham que podem ser salvas porque consideram-se pessoas boas, pessoas justas. A Bíblia diz que não há um bom e não há um justo sequer, porque todos caíram, todos se corromperam e estão afastados de Deus. Se nós pudéssemos ser salvos por méritos próprios, não haveria necessidade alguma de Cristo Jesus morrer ali na cruz do Calvário, não é mesmo? Cristo Jesus morreu porque de fato era a única maneira que de fato nós pudéssemos ter acesso a Deus Pai de novo e pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna por meio da remissão dos nossos pecados. Portanto, não basta apenas crer em Deus, é necessário que você deposite toda a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em Cristo Jesus. Reconheça que Ele morreu na cruz por ti. Portanto, ao confessar os seus pecados, você tem a oportunidade, mediante arrependimento sincero e genuíno, de reconhecer que salvação só existe por meio de Jesus. E a partir daí você convida Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, para que Ele reine e para que Ele governe sobre a sua vida, e certamente Ele fará uma obra extraordinária que nenhuma outra pessoa pode fazer aqui neste mundo. Aceitar Cristo Jesus como Salvador, receber essa nova natureza, que é essa natureza espiritual, é renunciar à sua própria vida para viver a vida de Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que não renunciar a si mesmo não pode jamais ser salvo, porque só renuncia à própria vida quem entende que de fato está abrindo mão para receber um tesouro muito maior. Esse tesouro é Jesus. Esta é a verdadeira razão de nós celebrarmos o nascimento de Cristo Jesus. Portanto, quando nós entendemos que Jesus é um tesouro inestimável, inigualável, incomparável, nós não temos medo algum de renunciar à nossa própria vida para viver a vida de Cristo Jesus, porque de fato Ele é o tesouro mais precioso da nossa vida. E quando isso acontece, Cristo Jesus passa a habitar no nosso coração, a ser o nosso Salvador e o Senhor, o dono das nossas vidas, e daí nós vamos vivenciar uma vida gloriosa, uma vida eterna, uma vida em que Deus derrama de uma forma abundante sobre os nossos corações e também sobre a nossa casa. Portanto, eu finalizo dizendo para você que neste Natal, Cristo Jesus deseja nascer em seu coração. Cristo Jesus, Ele deseja nascer na sua casa. A obra que Cristo Jesus fez ali na cruz do Calvário por mim, eu não troco nesta vida por nada, porque Cristo Jesus de fato é o tesouro e o bem mais valioso que eu tenho, e eu e a minha família amamos servir aquele que nos ama e que se entregou por nós ali na cruz do Calvário. Nós encontramos uma vida em Cristo Jesus que nós não poderíamos encontrar em nenhum outro lugar neste mundo. E somos, sim, as pessoas mais felizes deste mundo porque nós encontramos o maior tesouro e o maior presente das nossas vidas e da nossa casa, que é Cristo Jesus. E é por isso que nós celebramos o Natal. E é por isso que nós queremos ser instrumento de Deus, de luz, de esperança, de consolo, de refrigério e de salvação também neste Natal. Portanto, permita que Cristo Jesus nasça na sua vida, nasça no seu coração, nasça nesse Natal, e daí sim você vai poder celebrar com convicção, com coerência, o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus nos nossos corações. Amém? E para você que está sofrendo, está cansado, talvez esteja desesperado, angustiado, talvez se sinta injustiçado, não tenha muita esperança, muita perspectiva de futuro,
Quero dizer para você que Cristo Jesus disse que os sãos, eles não precisam de médicos. Jesus, ele veio chamar aqueles que estão doentes. O Evangelho de Cristo Jesus, ele é dedicado a pessoas que reconhecem as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. A palavra de Deus diz que os sábios, os inteligentes deste mundo, não reconheceram o amor e a vinda de Cristo Jesus. E por isso, aqueles que creram de fato em Jesus foram aquelas pessoas que reconheciam que eram miseráveis, que eram pecadoras, que eram indignas deste amor. E por isso que Deus operou obras extraordinárias por meio de pessoas assim, sofredoras, injustiçadas, pessoas pobres, pessoas que não tinham muitos recursos. Jesus voltou seu amor, a sua atenção a essas pessoas que de fato reconheceram que Deus é o bem mais valioso de suas vidas. Portanto, a gente vê isso na própria família de Jesus. José, Maria, sofreram muito, não tiveram conforto, não tiveram regalias, passaram por grandes privações, sofrimentos, perseguições, angústias, mas Deus, ele escolhe a loucura diante dos homens para que de fato o poder de Deus seja manifestado. Se você está passando por situações difíceis, saiba que Jesus, ele sabe o que está passando. Ele quer cuidar de você. Ele quer que você experimente um Natal diferente, de esperança, de renovo, de novas oportunidades. Acima de tudo, entendendo que você precisa receber o maior presente da sua vida, que é permitir que Cristo Jesus nasça no seu coração. E daí ele vai mudar a sua vida, ele vai cuidar de você de uma forma toda especial. Portanto, entrega o teu sofrimento, a tua falta de esperança, a sua desilusão a Cristo Jesus, que ele vai cuidar de ti. Ele disse: vinde a mim vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos trarei descanso. Que Jesus abençoe o seu Natal, que seja com muita paz, com muita esperança, com muito amor e, acima de tudo, com salvação. Amém.